Eu quero começar esse vídeo fazendo uma perguntinha para você. Em que momento da sua vida você achou que o seu trabalho dentro de casa, como dona de casa, mãe, como uma pessoa que cuida da família, não tivesse nenhum valor? Em que momento você sentiu isso? Estou desvalorizada por ter escolhido ser uma dona de casa. Porque tem muita mulher incrível se sentindo apagada justamente só pelo fato de ter escolhido cuidar de quem ama. E com o tempo vem um sentimento estranho. Aquele sentimento de que você deixou a sua vida para trás, não se realizou e no final você começa a não se reconhecer, não saber quem você é exatamente. Posso falar sobre esse assunto porque isso com o tempo foi acontecendo comigo. E por muitas e muitas vezes eu me senti a pior pessoa do mundo por ter abdicado dos meus planos, dos meus sonhos para poder cuidar da minha família. E o que é mais engraçado de toda essa situação é que a gente julga o pensamento das pessoas para nós. Então a gente fica olhando para as pessoas e pensando assim, nossa, certeza que essa pessoa está pensando o seguinte: ela não faz absolutamente nada, ela só fica em casa. Tem gente que julga sim, tem gente que não julga, tem gente que consegue entender as suas escolhas. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é como você se sente. Uma verdade que você precisa saber é que por muitas vezes não existe ninguém te diminuindo. Às vezes essa é uma voz da sua própria cabeça. Porque a nossa imaginação, ela fala demais. E aquilo do nosso cérebro acaba se tornando uma realidade vivida e muitas vezes nem é. Acontece que quando você se olha de fora, você tem a noção de que tudo aquilo que você fez não foi pouco. Porque optar por cuidar de uma casa, de uma família, educar filhos é algo muito, mas muito trabalhoso. E somente quem ama de verdade é capaz de fazer algo desse tipo. Mas uma outra coisa que eu quero também trazer para a sua cabeça é o seguinte: nós colocamos um relógio cronológico na nossa mente. Então a gente acha que daqui a pouco vai estar tarde demais, que a gente não pode fazer algo que realmente possa impactar outras pessoas ou que possa fazer a gente se reconhecer como profissional. Mas hoje a gente vê muita gente que trabalha, por exemplo, com redes sociais, pessoas que retomaram seus estudos e refizeram a sua vida e começaram a trabalhar depois dos 40 anos de idade e tá tudo bem, já deixou os seus filhos criados, já deixou a sua família mais ou menos ali estabilizada e está num novo recomeço. Tá na hora de você se dar a devida valorização. Pensa o seguinte: você criou uma família, você criou seus filhos, você criou toda uma base familiar para que todo mundo pudesse se sentir seguro. Você foi esse pilar. Enquanto muita gente estava crescendo profissionalmente, você estava crescendo uma família, crescendo tudo aquilo que estava ao redor, para que essas pessoas pudessem te ajudar também a usufruir de tudo isso. Então, como é que você pode se dar essa total desvalorização? Nós mesmos precisamos olhar para nós com o devido valor, porque senão nada que estiver em volta vai fluir. Você foi apoio, você foi estrutura, você foi presença e tudo isso não tem como se medir. Talvez o seu marido tenha conseguido crescer financeiramente no trabalho dele, porque na verdade ele sabia que ali tinha alguém junto com ele. Talvez os seus filhos são o que são hoje, porque sabe exatamente que você sempre esteve lá, ajudando, cuidando e dando o seu melhor. Que olha, só quem é mãe sabe o que realmente é isso. Então não diminua aquilo que você construiu só porque no final do mês você não tinha um crachá de melhor funcionário do ano e também não tinha um salário ali para apresentar para todo mundo. Agora deixa eu te falar uma coisinha aqui. Cuidar dos outros não significa você se abandonar. Eu vejo muitas mulheres que quando estão cuidando da casa, do filho, se deixa de lado. Não.
Comece a ser aquela pessoa mais incisiva. Cuide de você. Vai cuidar do seu cabelo. Vai fazer uma unha. Sabe, você não vai ficar mais pobre por isso, não. Se seu marido tenha uma pessoa ali auxiliando ele dentro da casa dele, ele também tem que ter uma mulher bonita e vaidosa no final do dia. Tem que se olhar no espelho e perceber o seguinte: eu continuo aqui. Eu continuo sendo aquela mulher que eu era antes. O que eu vejo muitas famílias, muitas mulheres que deixaram trabalho ou que, abdicaram de tudo para poder cuidar da família fazendo, é se abandonando como se ela não fosse absolutamente nada. E você é importante. Se você não estivesse nesse centro, da sua família, como é que seriam as coisas? Então nada mais justo do que você se cuidar. E posso falar uma coisa pra você? E quer saber de uma coisa? Você não precisa de muito dinheiro pra isso. Você tem uma infinidade de vídeos aí pra te ensinar na internet a como se cuidar, como ficar bonita, como cuidar do seu cabelo, como cuidar da sua pele, como cuidar do seu corpo, que é algo também muito fundamental. Porque eu vejo muitas mulheres também só cuidando do corpo no dia que ela se separa. Não, gente, o cuidado ele não tem que ser para os outros, ele tem que ser para você. Para você se olhar no espelho e se sentir agradada com aquilo que você vê. Ser uma dona de casa nunca foi o sinônimo de ser menos. Foi um papel, foi uma construção que você fez com a sua família. Mas você não deixou de ser mulher, você não deixou de ter valor e você também não deixou de recomeçar se você quiser. Você não se perdeu, você construiu uma vida. E agora você pode recomeçar quando você quiser.